Pessoal, o Palmeiras enfrentou no sábado a equipe da Portuguesa no Canindé e venceu pelo placar de 1-0 na estreia do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, aliás, de 2026. É um jogo que, na verdade, eu tenho pouco para abordar. Eu quero falar de algumas outras questões. O que eu posso falar da partida é que eu gostei muito da estreia do Marlon Freitas. É um jogador que eu ainda aguardo que seja testado em situações mais difíceis, né, em contextos mais difíceis, em jogos mais complicados. Mas é um jogador que eu gostei, a gente conhece a qualidade aí do Marlon, né, a qualidade técnica que ele tem. E é um jogador que, dentro das suas características, tem muito para oferecer para o Palmeiras em 2026. Gostei muito também da partida do Larson, que parece ser um jogador assim fantástico, né? Mais um grande jogador produzido pelo JP Sampaio. E, enfim, alguns outros jogadores não me agradaram. Eu acho que o Jai fez uma partida muito ruim, muito abaixo da média. A gente sabe que tecnicamente ele é um jogador que tem algumas dificuldades, mas precisamente nesse jogo de sábado ele esteve ainda pior, assim, ele estava errando domínio simples e errando passes de tipo assim, um braço de distância dele pro companheiro de equipe, né? O Murilo também fez uma partida péssima. O Murilo não joga futebol desde 2023. Por isso que eu analiso que é tão importante a gente contratar um zagueiro para ser essa dupla aí do Gustavo Gomes, porque os nossos zagueiros estão em fase muito ruim já tem um tempo. A partida do Maurício também não me agradou. Eu sei que muita gente gostou do jogo dele. Eu não não consegui gostar da partida que ele fez, especialmente no primeiro tempo. Até acho que na segunda etapa ele se tornou um pouco mais assertivo, ele dá assistência. Mas no geral foi um jogo do Maurício que eu não gostei. O Luigi, apesar do gol também, eu não gostei do jogo que ele fez. É uma pena que ele não tenha conseguido até aqui mostrar no profissional o futebol que ele jogou na base, né, no sub-20, mas enfim, são coisas que acontecem. A respeito do jogo eu não tenho muito o que falar. Eu prefiro passar por outras questões. Por exemplo, eu não sei se vocês viram que o Gilberto ele estreou pelo Atlético Paranaense e estreou bem, né? E tiveram muitos torcedores aí do Furacão elogiando o desempenho do atleta no jogo contra. Não vou lembrar o nome do adversário agora, mas foi na estreia do Campeonato Paranaense, né? E aí eu faço a pergunta: será que vale a pena você se livrar do Gilberto dessa maneira quando seus dois laterais direitos são tão instáveis, né? Porque o Jai também. O Jai fez uma partida ruim, mas o Kelvin também entrou muito mal, talvez até pior do que o Jai, defensivamente falando, né? A gente tem dois laterais que há um bom tempo não entregam nada pro Palmeiras em nenhum sentido, nem com a bola, nem sem a bola, nem na construção, nem na parte ofensiva, defensiva, enfim. Será que não foi um erro da comissão técnica? Um erro de análise da comissão técnica? Aliás, mais um. E se a gente for voltar nos últimos anos, em 2023, foi um ano em que a gente caiu em casa pro São Paulo. A gente foi eliminado pro São Paulo perdendo os dois jogos, perdendo em casa de 2-1 de virada, tomando o gol do Caio Paulista, né? Vejam só. Depois a gente enfrentou também o Boca Juniors, no que talvez tenha sido o pior vexame da era Abel Ferreira, quando a gente cai em casa para aquele Boca Juniors terrível, com aquela escalação assim, mequetrefe e injustificável do Abel. Ele tinha Hendrick no banco, ele tinha Kevin, Luiz Guilherme, John, né? Por que não? Giovani. E ele preferiu entrar naquele jogo com o Mike de ponta direita, né? Dobrando a lateral junto com o Marcos Rocha. O Rony em péssima fase já de centroavante. E o Arthur de ponta esquerda. A gente sabe que o Arthur nunca rendeu pela ponta esquerda, somente pela ponta direita. E àquela altura a gente foi eliminado. E depois, por uma obra do acaso, a gente acabou sendo campeão brasileiro, né? O Botafogo entregou um título ganho no colo do Palmeiras. E o Palmeiras ganhou muito por conta do individualismo do Hendrick, né? Que o Abel passou o ano inteiro tentando não colocar no time, né? Mas chegou um momento que não tinha mais pra onde ele correr, né? Antes que fosse tarde demais, ele entrou no time e ganhou o Campeonato Brasileiro para nós. Mas é um título que praticamente, na minha opinião, pelo menos, você tem todo direito de discordar,
É um título que não teve nenhum mérito do trabalho aí do Abel, né? E a gente esperava que em 2024 fosse um ano melhor, que ele acertasse mais, que ele corrigisse os erros, mas a gente viu que isso não aconteceu. A gente teve aquela grande polêmica do acerto dele com o Al-Sadd, que depois coube ao Palmeiras lidar com o prejuízo, né? Dele ter assinado com outro clube escondido do Palmeiras, né? Um homem de caráter, né? O pai de família, que fala tanto de caráter, né? Acho que ele tomou uma decisão que não diz muito sobre ter caráter, né? Enfim, eu acho que a partir desse episódio, quando ele escancara a falta de vontade que ele tinha de trabalhar no Palmeiras, o futebol do Palmeiras só foi ruindo. Começa com a gente perdendo a final da Supercopa no início da temporada para o São Paulo, nos pênaltis lá no Mineirão, né? O jogo foi 0-0, se não me engano. E pelo que eu me lembro, ele usou dobra de laterais nesse jogo. Afinal, deu certo, né? Deu muito certo, né? Assim, essa solução que ele arranjou, né? Por que não tentar de novo na final, né? Sempre ocorre muito bem essa decisão, né? Nossa, é uma... Enfim, continuando. A gente ganha o Paulista, só que eu não sei se vocês consideram o Paulista algo à altura do projeto atual do Palmeiras. Eu acho que sim, pro Palmeiras o Paulista é um campeonato de pré-temporada, vamos falar bem a verdade, tendo em vista o nosso investimento, tendo em vista o nível dos nossos adversários e tendo em vista também como é que foi aquele mata-mata de Campeonato Paulista pro Palmeiras, né, em 2024. O time só enfrentou adversários de divisões inferiores. Por mais que tenha jogado a final contra o Santos, que é um gigante do futebol brasileiro e mundial, o Santos, o Santos há pelo menos 2, 3 anos é um time de Série B, né? Esse ano que tá tentando dar uma arrumada na casa, mas ainda é meio difícil. E o Palmeiras suou sangue para ganhar aquela final, aquela decisão, né, contra o Santos. Depois a gente viu como é que foi a Série B do Santos em 2024, né? Enfim, a gente teve outros vexames naquele ano, a eliminação pro Flamengo, jogando igual um time pequeno. Porque afinal o Abel acha que o Palmeiras é um time pequeno e que o Flamengo é muito maior que o Palmeiras, assim, incomparável. Não é à toa que ele se acovarda todas as vezes que ele enfrenta, né, o Flamengo. E não é à toa que ele diz sentir tesão, palavras deles, né? Palavras dele, né? E orgulho depois da derrota de 3-2 pro Flamengo ano passado no Maracanã. Porque, segundo ele, o Palmeiras conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo pela primeira vez. Eu acho que ele não tem dimensão do tamanho do clube que ele treina, né? Não sei se você sabe, Abel, mas o Palmeiras já foi lá no Maracanã e ganhou de 4-0. Então, pesquise mais. Eu acho que você não conhece muito bem a história do clube, né? Porque você tenta reescrever a história do time a todo custo. Eu já vou chegar nisso já já. Pesquisa. O Palmeiras já foi lá no Maracanã e meteu 4-0 no Flamengo do Zico. Não era aquele grande Flamengo ainda, mas já era um time forte que tinha o Zico, né? Então é bom você pesquisar isso, né? Antes de achar bonito o time perder de 3-2 jogando de igual para igual. Mas enfim, foi eliminado pro Flamengo naquela ocasião e só pra gente ver como o time jogou, como jogou como uma equipe pequena, eu pesquisei as estatísticas daquele duelo e vejam só, o Flamengo finalizou 17 vezes e o Palmeiras 2. Tá aí, tá certo. Eu acho que é um desempenho bem à altura do Palmeiras, né? E a gente teve também a eliminação pro Botafogo na Libertadores, que dos 180 minutos que a gente enfrentou de duelo contra o Botafogo naquele ano, em apenas 10 o Palmeiras foi melhor e por muito pouco não foi suficiente para levar para os pênaltis. O Gomes teve aquele gol anulado. E vamos ser justos, né? Se a gente pode falar de justiça, nesse caso ocorreu, né, a justiça. Foi justo o Botafogo se classificar. Foi justo pelo futebol que o Botafogo jogou e pelo futebol que o Palmeiras não jogou. Não dá para contar com obras do acaso sempre, né, Abel? Não é sempre que a obra do acaso vai te fazer ganhar. Como fez contra o Flamengo em 2021, como fez no Brasileirão de 23. Tem alguns momentos que você precisa trabalhar e que você precisa ser competente, né? Não é sempre que o acaso vai te fazer passar de fase. Mas enfim, depois de cair nos 2 mata-matas e dele dizer que estava aliviado porque teria tempo para descansar, né? Um absurdo. Eu acho que não, não é uma postura de um treinador de um time do tamanho do Palmeiras, né? O Palmeiras, enfim, ele tentou se recuperar no Campeonato Brasileiro, chutando o cachorro morto, né? Como se diz no dialeto popular. Perdendo os grandes jogos, né? Na hora H, na hora que vai valer mesmo. O Palmeiras perde já faz um tempo. Perdeu aquele jogo pro Corinthians, que salvou o Corinthians do rebaixamento.
Depois perdeu pro Botafogo em casa, num jogo que tava tudo armado pro Palmeiras garantir o título e perdeu pro Botafogo. O Botafogo na semana seguinte seria campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E para fechar o ano com tudo, o Palmeiras salvou mais um time do rebaixamento, né? Salvou o Fluminense, perdendo em casa aquele último jogo de 2024. E aliás, se tornou uma especialidade, né, do Abel, salvar os adversários de caírem. Ele tem uma marca assim impressionante, né? Importantíssima aqui no Palmeiras. Ele salvou os três maiores rivais do Palmeiras de serem rebaixados. Ele salvou o São Paulo em 2021, ele salvou o Corinthians em 2024 e ajudou muito a salvar o Santos ano passado, em 2025. Então, parabéns, Abel. Você merece um busto por isso, entendeu? E, enfim, ele continuou para 2025, porque a gente sabe que há um bom tempo o clube é refém dele. Então ele pode fazer o que ele quiser, ele pode. O que ele quiser fazer, ele faz. Que ele não vai ser demitido. Ele continuou para 2025, e aí eu não vou falar de 2025 de novo, porque tá muito recente, eu acho que ninguém quer ficar relembrando isso. Mas enfim, são 3 anos de muitos erros, de mais derrotas do que vitórias, de poucos títulos, e mesmo assim ele renovou o seu contrato até 2027. Pois bem, como é que a gente projeta o futuro do Palmeiras? Ainda mais quando a gente vê que ele não tem o mínimo, o Abel Ferreira ele não tem o mínimo de autocrítica e ele acha que ele é um deus. Ele acha que ele é um deus, ele acha que ele está acima do bem e do mal. Ele acha que ele é maior do que o Palmeiras, ele acha que ele é maior do que a torcida. Ele se coloca acima do clube, ele coloca a torcida como inimiga. Ele, a Leila Pereira, os próprios jogadores, eles criaram essa cultura de olhar para o torcedor como se fosse um inimigo. Eles têm um discurso de contra tudo e contra todos, mas não é contra a imprensa, contra a arbitragem, contra os rivais, é contra a própria torcida. Me diz qual outro clube no mundo tem essa postura de tratar o seu torcedor, o seu maior bem, como um inimigo, como um adversário, né? E é foda, né? Desculpa a palavra, mas é complicado a gente ver que tem muito torcedor dito palmeirense, entre aspas, que concorda com isso, né? Enfim, já são vítimas dessa lavagem cerebral. A polêmica, a gafe, digamos assim, mais recente é o Abel falar que o Everton, querendo ou não, engraçado isso, né? É o maior goleiro da história do Palmeiras. E outra vez eu te convido, senhora Abel Ferreira, procure pesquisar sobre a história do clube que você comanda, né? Porque eu acho que você, em 5, quase 6 anos aqui, ainda não entendeu muito bem, não conhece muito bem a história do Palmeiras, né? Isso faz você dizer coisas do tipo, né? Que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. É a sua tentativa, né? Você a todo custo tenta se colocar como o criador do Palmeiras. Ou seja, na sua cabeça, tudo que veio depois de você é importante e o que tinha antes era só merda, era só lixo, era só mato. Eu acho que é isso que você acha, né? É muito complicado a gente imaginar um futuro melhor, porque a presidente do clube colabora com tudo isso, eles têm a mesma linha de raciocínio, e a Leila já falou que quer dar um golpe, se ela der o golpe já era, essa que é a verdade, se ela der um golpe não tem pra onde correr, a gente vai virar um São Paulo, porque é muito confortável pra gente no momento se divertir, né, com o que tá acontecendo lá no São Paulo, é muito legal de ver. Só que vocês sabem que o São Paulo começou mais ou menos como a gente tá agora, né, então hoje, se hoje a gente ri, pode ser que amanhã, daqui uns anos, a gente esteja iguais a ele. É sempre bom tomar cuidado com isso. Porque a nossa gestão é péssima. Ela é mascarada como uma gestão boa pelos títulos que vieram no passado. Mas a gestão da Leila Pereira é péssima. E o que corrobora com isso é ela manter o Abel, mesmo o Abel desrespeitando o clube, desrespeitando a torcida e não conseguindo bons resultados dentro de campo. Enfim. Fico até sem palavras porque eu realmente não tenho esperança. Eu confesso que eu só vou continuar acompanhando o time, assistindo os jogos por causa do canal, porque eu tenho a ideia de trazer vídeos, de fazer esse canal crescer, porque se não fosse por isso, eu não sinto a menor vontade de assistir os jogos, sabe? Eles estão tirando o nosso prazer, a nossa paixão e a nossa identificação com o clube. Por conta dessa postura que eles têm. Assim, já começou que eles estão tirando a cultura do clube de dentro dali, né? Quando o Abel foi lá e ele, por vontade própria, ele tirou dos vestiários
imagens de ídolos e de conquistas históricas para colocar as frases dele de coach, que é um absurdo isso. Vocês percebem o quanto o Palmeiras ele é pequeno hoje? O quanto ele tá entregue na mão desse cara? Vocês percebem como é que estão apequenando o clube? Você lembra lá atrás, quando o Aidar falou que o Palmeiras estava se apequenando? Dessa vez ele tem razão. A gente tá se apequenando mesmo. A gente tá se entregando na mão desse cara como se ele fosse um inventor de futebol. Como se, tipo, não existisse Palmeiras antes dele. Mas enfim, é o primeiro vídeo aqui de 2026. Eu peço que você compartilhe, que você deixe seu like, seu dislike, sua crítica, seu elogio, enfim. E que ajude, né, o canal a continuar crescendo, a continuar chegando para mais gente, né? Para que a gente ganhe cada vez mais projeção e conquiste, né, um novo espaço aqui nessa mídia alternativa, né? Enfim, quarta-feira tem jogo contra o Santos, eu vou estar aqui para fazer o pós-jogo. E antes que alguém me peça para falar de Almada e de John Arias, para mim isso aí é cortina de fumaça, tá? E mesmo se esses caras viessem, eu vou falar a verdade, pode trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar no auge. Se a gente não tiver treinador, não vai ganhar nada. Então eu não vou nem comentar sobre esses dois jogadores, que para mim... enfim, essa é a minha opinião. Cortina de fumaça não vai dar em nada isso aí, esses dois, tá? Essa é a minha opinião. Antes que alguém pergunte, essa é a minha opinião. Quarta-feira a gente volta com o pós-jogo de Palmeiras e Santos. Espero que com uma vitória, né? Não é possível que o Palmeiras vai perder pro Santos. O Palmeiras vai ser castigado pelo Gabigol, como aconteceu em outros anos. E, enfim, é isso. Muito obrigado a todos e avante palestra.